Se enfrenta a segunda prova de fogo na Câmara. Reforma deve ser aprovada até amanhã. Presidente Jair Bolsonaro critica a Anvisa pela demora na liberação do registro de medicamentos. O que a polícia já sabe sobre o roubo milionário de ouro em São Paulo? Polícia apreende meia tonelada de produtos piratas em feirinha da madrugada de São Paulo. São Paulo faz festa no Morumbi para receber Daniel Alves. Jogos Pan-Americanos, onda de medalhas. Brasil disputa esta noite 7 finais na natação. Tênis de mesa briga pelo ouro na dupla masculina. Prova mais rápida do atletismo tem 2 brasileiros entre os favoritos. Depois de queda impressionante, cavaleiro deixa o hospital com medalha de prata e se emociona. Boa noite. Foi encerrada hoje a primeira etapa da investigação sobre o roubo milionário de barras de ouro do Aeroporto Internacional de São Paulo. A polícia acredita que a quadrilha formada por 14 pessoas pretendia mandar o ouro roubado aos poucos para o exterior. As informações sobre a quadrilha vieram depois da prisão de Peterson Patrício, funcionário do terminal de carga suspeito de colaborar com a ação. O planejamento do crime teria começado em janeiro. Na verdade, foram roubados 770 quilos de ouro e não 720 como se imaginava. Também foram levados 15 quilos de esmeraldas, relógios e joias. A descoberta aumenta a estimativa do valor do roubo de 120 para 129 milhões de reais. Peterson Patrício, funcionário do aeroporto, é amigo de Peterson Brasil, outro dos suspeitos detidos, e também de Francisco Teotônio Pasqualini, identificado ontem pela polícia. Segundo a investigação, Francisco é considerado o mentor intelectual do assalto. Ele teve a prisão preventiva decretada e está foragido. Francisco tem uma extensa ficha criminal por roubo. Foi ele quem teria articulado a ação com o Marcelo Ferraz, o Capim. Para a polícia, Marcelo é o líder operacional do crime. Ele foi preso no Guarujá, no litoral de São Paulo. A polícia também localizou em São Paulo o estacionamento onde as viaturas usadas no roubo foram caracterizadas. O dono do estacionamento é Joselito de Souza, que está foragido. Um quarto suspeito, Célio Dias, foi preso pela suspeita de ajudar na logística do crime. Durante a madrugada, a polícia prendeu em São Paulo um comerciante chinês com 1 quilo de ouro. Eram 10 barras de 100 gramas, que seriam colocadas dentro de celulares e enviadas para a China. A polícia suspeita que os criminosos pretendiam enviar o ouro em pequenas partes para o exterior, mas não confirma ter encontrado parte da carga roubada em Guarulhos. Parte desse ouro está sendo encaminhado para o exterior, através de formiguinhas. De início, a gente não pode afirmar que esse ouro, que foi apreendido com esse chinês, é derivado desse roubo. Peterson Patrício reafirma que é inocente e que se envolveu com o crime por medo de represálias. A família de Peterson foi feita refém e teria sido ameaçada de morte. No Rio de Janeiro, uma operação desarticulou uma quadrilha que roubava 30 carros por mês. E usava as peças para remontar veículos batidos. A casa era só uma fachada que escondia a oficina do crime. O espaço estava tomado por carcaças e peças de veículos. Esse não foi o único endereço onde os policiais encontraram desmanches hoje na zona oeste do Rio. Na operação, houve confronto. Há 3 meses, a polícia seguia os passos da quadrilha, que mantinha uma linha de montagem clandestina. 80 suspeitos eram procurados. 11 foram presos hoje. Eles adquirem veículo em leilão, que o documento é bom, o documento é legal, o chassi é legal, só que o carro já não tem mais valor devido a algum acidente. Eles pegam as peças do veículo roubado e montam em cima desse veículo do leilão. Ferros velhos da região também foram alvo da polícia. Os donos são suspeitos de receber peças que sobravam dos desmanches. Um comerciante foi preso. A frota do crime faturava alto. Cada veículo era vendido por até R$70 mil. Com esse dinheiro, a organização criminosa comprava armas e drogas. Mesmo os que não foram presos hoje, agora estão encurralados na comunidade, porque não podem mais andar livremente. E, com isso, a gente pode montar novas operações para que a gente possa caçá-los, até conseguir prendê-los e encarcerá-los, para que eles não façam mais isso.
A justiça autorizou Elise Matsunaga, condenada por matar e esquartejar o marido, Marcos Matsunaga, a cumprir pena em regime semiaberto. Ela deve deixar a prisão pela primeira vez na saída temporária do Dia dos Pais. E o Superior Tribunal de Justiça concedeu habeas corpus a Alana Brites, presa pelo suposto envolvimento no assassinato do jogador de futebol Daniel Correa. Alana deve sair da cadeia até amanhã. O aeroporto de Curitiba é o mais bem avaliado do país entre os 20 maiores. Em último lugar está o de Salvador. A nota dada pelos passageiros foi a melhor nos últimos 6 anos. Mesmo assim, há muita reclamação. Essa aqui é a pior chegada de passageiros em um aeroporto brasileiro. De 1 a 5, Congonhas, em São Paulo, ganhou a nota mais baixa entre os 4 maiores aeroportos do país, que recebem mais de 15 milhões de passageiros por ano. Já aconteceu também, de fila dupla e às vezes parar em fila dupla mesmo por conta de não ter espaço para poder desembarcar. Na capital paulista, o congestionamento na entrada do aeroporto é um problema agravado pela falta de transporte público. Se tivesse o metrô que já descesse próximo onde são os check-ins, seria muito viável. O aeroporto de Congonhas também levou a pior nota sobre o custo-benefício do estacionamento. São R$20 só na primeira hora. Você tem que escolher, ou eu vou de avião e vou deixar o carro, porque você, para fazer as duas coisas, está meio difícil. E não é só Congonhas que foi mal avaliado pelos usuários. O Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, teve a 3ª pior nota entre os mais movimentados. No Rio de Janeiro, na hora de viajar, não prepare só as malas. Se decidir fazer um lanchinho no aeroporto, prepare também o bolso. Uma porção com mini pães de queijo e um copo de café com leite sai a R$30. E tem alguns locais por aqui que estão vendendo a unidade do pão de queijo a quase R$10. A conta do Igor foi ainda mais cara. Uns R$40. Eu acho. Comeu o quê? Pão de queijo com chá. O seu Leandro e a dona Ana resolveram jantar enquanto faziam conexão para Londres. O preço do quilo? R$130. Caríssimo. O Aeroporto Internacional do Galeão recebeu dos passageiros nota 2, numa escala de 1 a 5, no custo-benefício do quesito alimentação. R$15, 2 cafés. É alto. É muito alto. Para o brasileiro é. O Giovanni tentou driblar os gastos, trazendo de casa empadas e biscoitos. Mas ele se enganou no horário do voo para Natal e passou mais tempo no aeroporto do que gostaria. Já gastei mais de R$150 e só esse cafezinho aqui que eu comprei agora foi R$11. Eu não aguento mais ficar aqui não. Não tem mais nem um tostão no bolso. Prestes a embarcar com a família para Brasília, Edilson ficou perdido no Aeroporto Internacional de Salvador. Estão tentando fazer o check-in agora, e algumas pessoas procuraram o banheiro, já o rapaz localizou ali. O aeroporto teve a pior média de satisfação do país. Uma das reclamações mais comuns foi justamente a falta de sinalização. Assim que a gente chega ao aeroporto, entende a queixa dos passageiros. A indicação para o portão de embarque dos voos internacionais leva aos guichês de check-in e não tem mais placa para ajudar ao longo de todo o saguão. Ou seja, a pessoa tem que pedir informação para algum funcionário. Caso contrário, não sabe para qual lado seguir. Maria Augusta conseguiu chegar ao portão dos voos internacionais depois de perguntar muito. Mas será que encontrou mesmo? Eu acho que é por aqui, né? Ainda não tem certeza? Não tenho certeza. Não é que não? Não, aqui é do metro. Aqui é do metro, então vamos ter que descer, né? Já o passageiro mais satisfeito foi o que passou pelo aeroporto de Curitiba, que ganhou quase a nota máxima. Mas apesar dos problemas, a qualidade média dos aeroportos brasileiros parece estar melhorando. Desde 2013, quando a pesquisa começou a ser feita, é a primeira vez que os aeroportos receberam nota média acima de 4. Os aeroportos estão melhores, eles tiveram melhorias, eles passaram por obras de expansão, só que talvez não seja o suficiente ainda. Essa demanda pelo transporte aéreo aumente e se aumentar a situação vai ficar ainda pior. A concessionária que administra o aeroporto de Salvador informou que a nota baixa se deve às obras de ampliação e que a situação deve melhorar com o fim da reforma.
Em Congonhas, a assessoria disse que a nota está acima da meta do governo e que o aeroporto é avaliado entre bom e muito bom pelos passageiros. A concessionária do Galeão informou que o aeroporto tem 69 lanchonetes e restaurantes com o objetivo de aumentar a concorrência e que faz campanha para que os preços sejam atraentes. Começou hoje a vacinação contra o sarampo em escolas e creches públicas de São Paulo. Para tentar conter o surto da doença, o público-alvo da campanha foi ampliado. Agora, bebês a partir de 6 meses devem ser vacinados. Esta creche na zona central de São Paulo foi uma das que receberam hoje a visita de agentes da Secretaria Municipal da Saúde. O esforço é para tentar conter o surto na cidade. Foram 778 casos de sarampo desde o começo do ano, o que representa 80% do total no estado. Como muita gente que deveria ter tomado a vacina não tomou, o risco da doença se espalhar aumentou. Por isso, a vacinação foi estendida para bebês que têm entre 6 e 12 meses incompletos. Antes do surto, a recomendação era vacinar as crianças somente a partir do 1º ano. O calendário continua o mesmo. Vacina aos 12 meses completos e aos 15 meses. Essa dose antes de 1 ano de idade será uma dose extra. Essa vacina é uma vacina da emergência. Por quê? Porque nós temos um número de casos tão grande que nós temos que proteger essas crianças que aparecem com sarampo grave, com uma mortalidade muito mais alta. Jogos Pan-Americanos, assunto para Adriana Araújo, ao vivo de Lima. Boa noite, Adriana. Já saíram as primeiras medalhas no atletismo? Oi, Celso, Janine, uma ótima noite a todos que acompanham o Jornal da Record. É isso mesmo, Celso. Primeiro dia de provas do atletismo aqui em Lima e o Brasil já está garantido no pódio. A primeira medalha veio na prova na corrida dos 5.000 metros com o Altobelli Santos. Ele deu uma arrancada no final e garantiu a prata. E agora há pouco, no lançamento do disco feminino, o Brasil conquistou a prata com a Andressa de Moraes e também o bronze com a Fernanda Martins. As provas do atletismo acontecem bem aqui, na Videna, o Parque Pan-Americano, e quem está lá e traz os detalhes ao vivo para a gente agora é o repórter Mauro Júnior. Boa noite, Mauro. Começamos bem esse primeiro dia, hein? Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Começamos muito bem, vou te falar, hein? Esse ouro escorregou da mão, Adriana, nos instantes finais aí do lançamento de disco. A Andressa Oliveira estava muito bem, liderando até o último arremesso, até a última sequência. E aí a cubana Iamê Pérez foi para o último arremesso e conseguiu superar a brasileira em 50 centímetros. É um negócio inacreditável. E ainda bateu o recorde pan-americano. Só que a gente teve dobradinha no pódio, né? Com a Andressa Oliveira e a Fernanda Borges. A Andressa prata e a Fernanda foi bronze. Então temos essas duas medalhas já. Um pouco antes você falou do Altobelli da Silva, a gente tem imagens para mostrar os 5.000 metros. O rapaz foi muito bem, viu? Um rapaz que é lá de Catanduva, interior de São Paulo, conseguiu dar uma arrancada no fim da prova e aí chegou em segundo, ficou felizão com a prata também. Então temos aí mais uma prata, 2 pratas e um bronze. Agora o momento mais emocionante da noite aqui não veio com os brasileiros, e sim com uma moça das Ilhas Virgens Britânicas. A Chantel Malone, olha só que incrível, ela conquistou pela primeira vez uma medalha para as Ilhas Virgens Britânicas e de cara uma medalha de ouro no salto em distância, 6 metros e 68. Também passou aqui felizona, segundo o Pan-Americano dela, e é incrível, uma história para a gente contar e eternizar. É ou não é, Adriana? É isso, Mauro. E olha só, ainda a gente falando do atletismo ainda, além dessas finais que nós acabamos de mostrar para vocês as imagens, hoje também o dia, essa terça-feira, foi de provas classificatórias no atletismo, inclusive para aquela prova que é considerada a mais nobre desse esporte e também a mais rápida, os 100 metros rasos. E os nossos velocistas, o Paulo André e o Rodrigo Nascimento, passaram muito bem por essa classificação, com os melhores tempos. Eles correm a final amanhã. Vamos ver como é que vai esse dia de classificação. 17 graus, tá frio em Lima. Quem compete com essa roupa fininha, sente. E o friozinho tá tenso. Quando você chega na outra reta lá, bate o ventinho gelado no peito e dói. Mas deu para o Alisson dos Santos se aquecer bastante.
disputou a semifinal dos 400 metros com barreiras e passou para a decisão com o segundo melhor tempo. A final é dia 8, quinta-feira. Mas o primeiro brasileiro a competir hoje foi o Jefferson de Carvalho e vai continuar amanhã. Ele tenta o pódio no decátlon, que reúne 10 provas diferentes. A prova mais aguardada do atletismo, a que mais mexe com o público, é a dos 100 metros rasos masculino. E o Brasil tem 2 velocistas que vão brigar pelo ouro. O primeiro, Rodrigo do Nascimento, o melhor do dia na semifinal. Mas o que ele curtiu mesmo foi ter completado 100 metros ao lado do ídolo, o americano Michael Rogers, um adversário de peso na final. Para mim poder correr com ele já foi gratificante. Poder olhar para ele correndo, já foi. Ali dentro a gente bota um pouquinho de... Ali não tem fã não, ali é cada um buscando o seu e já era. O segundo melhor foi o Paulo André, que correu 2 décimos acima. Mas amanhã na final tudo pode mudar. Os brasileiros mandaram muito bem. E tem tudo para ser uma final bonita, né? Já no feminino, a Franciela Krasuk não foi bem e está fora da final. A outra brasileira, Vitória Rosa, com o terceiro melhor tempo, vai para a disputa do ouro. A prova também será amanhã. Olha, nessa prova dos 100 metros rasos masculino, os nossos velocistas vão tentar correr abaixo de 10 segundos, o que seria uma conquista inédita. E o Brasil, essa noite, precisa acelerar nas piscinas, porque a natação brasileira está classificada para 7 finais. As disputas começam daqui a pouco. Hoje, as nossas chances de ouro são especialmente com os meninos. E em 3 provas, nos 100 metros peito, nos 200 metros borboleta, com o nadador Leonardo de Deus, que tenta o tricampeonato pan-americano. E o Brasil ainda pode ser tri essa noite no revezamento 4 por 100 livre. Vamos ver como é que os nossos atletas se classificaram. João Gomes Júnior e Felipe Lima pularam com muita energia na água depois de conquistarem a prata e o bronze nos 50 metros peito no Mundial na Coreia do Sul. Eles voltaram a fazer dobradinha com o primeiro e o segundo melhores tempos nas eliminatórias dos 100 metros peito, logo na estreia da natação aqui nos Jogos Pan-Americanos. Na terceira série das eliminatórias, João fez o melhor tempo da fase de classificação. Antes de tudo, cara, com 33 anos, é meu primeiro Pan-Americano e eu não vou perder a chance de estar numa final para brigar por uma medalha. Felipe Lima fez a segunda melhor marca na série seguinte. A dupla brasileira foi a única a nadar abaixo da marca de 1 minuto. O Mundial ficou engasgado na garganta, né? Não sei se todos sabem, mas eu estava com uma contusão. Estou me sentindo bem melhor aqui. E começar nadando para 59 é bom, né? Hoje à noite tem uma disputa boa aí. Também se classificou para a final Leonardo de Deus, bicampeão dos Jogos Pan-Americanos nos 200 metros borboleta. Ele vai ter a companhia de Luiz Altamir Lopes Melo, que terminou com o terceiro melhor tempo das eliminatórias. Daqui a pouco eu volto com outras notícias do Pan de Lima. Até já. Até já. Autoridades americanas divulgaram o nome das 22 vítimas fatais no massacre em El Paso, no Texas. Essa família não consegue conter as lágrimas. Misty e Paul Jamrosk perderam a filha, o genro e o neto recém-nascido no massacre de El Paso. Durante o ataque, o casal tentou proteger o bebê, mas nenhum dos 3 sobreviveu. Patrick Crucius, autor do ataque, disse à polícia que visitou o local um dia antes para avaliar o número de mexicanos que poderia matar. Hoje, o Escritório de Direitos Humanos da ONU pediu que redes sociais e autoridades em todo o mundo criem leis para conter os discursos de ódio e evitar crimes como o que aconteceu aqui em El Paso. A organização também se mostrou preocupada com o aumento do número de massacres nos Estados Unidos. Em Ohio, onde 9 pessoas também foram mortas, o governador Mike DeWine anunciou um projeto de lei que exige a verificação dos antecedentes criminais e psicológicos para quem comprar armas de fogo no estado. A medida ainda pretende autorizar o confisco de armas caso o dono seja considerado uma ameaça à sociedade. A polícia investiga se Connor Bitts, o atirador de Dayton, era o responsável por publicações nas redes sociais ligadas à extrema esquerda. A Venezuela reagiu na ONU às sanções econômicas totais impostas pelo governo americano ao país. A medida congelou bens, investimentos e propriedades do governo venezuelano nos Estados Unidos.
As novas sanções são as mais duras impostas a um país ocidental em 30 anos. O decreto proíbe que as empresas americanas façam negócios com a Venezuela. A medida permite ainda que as autoridades americanas estendam as sanções a qualquer indivíduo ou grupo estrangeiro que negocie com o governo de Nicolás Maduro. O embaixador da Venezuela na ONU classificou o decreto como ato de guerra, com interesses no petróleo do país. Você vai ver a seguir cavaleiro Rui Fonseca, que sofreu uma queda no hipismo, deixa o hospital e se emociona ao falar do acidente. E a seguir, ministra da Agricultura rebate críticas à liberação dos agrotóxicos. E a prova de fogo da Previdência. A Câmara quer aprovar o texto até amanhã. Ministra da Agricultura, Tereza Cristina, rebateu hoje as críticas que as novas regras para a liberação de agrotóxicos estejam colocando os consumidores em risco. Em todo o Brasil, 2.200 agrotóxicos estão disponíveis para comercialização. Semana passada, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária reclassificou 1.924 pesticidas, quase 90% do total. O novo marco regulatório derrubou o número de produtos considerados extremamente tóxicos, de 702 para 43. Com base nesses dados, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, contestou críticas ao uso desses produtos no país. Ela afirmou que a aplicação por área cultivada não é elevada. Nós estamos passando uma imagem para o consumidor de que ele é altamente atingido, que não existe controle, que se quer só aprovar defensivos agrícolas para ajudar o produtor rural. E não é isso. O Brasil tem regras muito firmes. A ministra acredita que o registro de mais defensivos agrícolas pode ajudar a reduzir o grau de risco tóxico dos atuais produtos, porque as novas fórmulas aprovadas são mais modernas. Dados do Ministério da Agricultura indicam que houve aumento da quantidade de agrotóxicos registrados nos últimos 4 anos. Só de janeiro a julho deste ano, 262 registros foram liberados. E a Anvisa tem uma lista de mais de 2.000 produtos na fila esperando regulamentação. Chove há mais de um mês na região nordeste, do litoral da Bahia ao do Rio Grande do Norte. Boa noite, Lidiane. Essa chuvarada toda, pelo menos, aumentou o nível dos reservatórios? Sabe que nem tanto, viu, Janine? Boa noite para vocês, para quem nos acompanha também. A chuva se concentrou no litoral e os reservatórios ficam no interior dos estados. Segundo a Agência Nacional de Águas, a situação está mais crítica nos estados do Ceará e da Paraíba. No Ceará, dos 154 reservatórios, 76 estão abaixo de 30%. E na Paraíba, dos 124, 60 estão nesta mesma condição. E para amanhã, Lidiane, tem mais chuva sobre a região? Tem, Celso. A circulação de ventos leva umidade para a costa leste e forma nuvens de chuva. O dia vai ser chuvoso do recôncavo baiano até o Rio Grande do Norte. Em Alagoas, há risco para alagamentos. Previsão de pancadas também na região norte. Temos aí pancadas em São Paulo e também no Paraná. No sul, uma nova frente fria provoca temporais até o fim do dia na fronteira com o Uruguai e também no centro do estado gaúcho. A quarta-feira vai ser quente em todo o país. Em Porto Alegre, sol e 27 graus. Em Cuiabá e Teresina, máxima de 35. E em São Paulo, um repeteco na temperatura de hoje com 26 graus, só que com risco de chuva rápida no fim do dia. Até amanhã, gente. Até amanhã. Até amanhã. Veja a seguir, a polícia apreende meia tonelada de produtos piratas em São Paulo depois da denúncia do Jornal da Record. E a festa do São Paulo para receber Daniel Alves em noite de gala no Morumbi. E daqui a pouquinho o Brasil cai na água em busca de mais ouros aqui no Pan de Lima. O presidente Jair Bolsonaro criticou em São Paulo a demora da Agência Nacional de Vigilância Sanitária em liberar o registro de novos medicamentos. Ele também voltou a falar dos números do desmatamento na Amazônia. O primeiro compromisso do presidente em São Paulo foi em um congresso organizado por empresários do setor automotivo. No discurso, Bolsonaro falou sobre os dados de desmatamento divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que, segundo o presidente, atribui a ele o desmatamento de quase 90% da floresta. Isso é uma péssima propaganda do Brasil lá fora. Quando se fala que nós estamos desmatando, onde dados imprecisos
são divulgados, e quando um número, caso fosse verdadeiro, absurdo como aquele que eu já desmatei, mais 88% da Amazônia, eu sou o capitão Motosserra, irmão do general Custer. Divulga isso, é péssimo para a gente. Bolsonaro voltou a deixar no ar a possibilidade de se candidatar à reeleição. Nós temos tudo para ser uma grande nação e tenho certeza que em 2022 ou 26 entregarei um Brasil, dada a confiança que estou tendo por parte de grande parte da população, muito melhor do que encontrei agora no começo desse ano. De São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro veio para o interior do estado, onde participou da inauguração de uma fábrica de insumos para a produção de remédios contra o câncer. O presidente fez críticas à Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que, segundo ele, demora demais para analisar os pedidos de registros de novos medicamentos. Quando se fala em registros, eu lembro da Anvisa, agências, outras, com poderes enormes para o bem ou para o mal. Quanto tempo leva um registro na Anvisa? Será que esse tempo todo justifica? Será que é um excesso de zelo ou você está procurando criar dificuldade para vender facilidade? Depois da inauguração da fábrica, o presidente voltou para Brasília. A Câmara retomou a votação do segundo turno da reforma da Previdência, que deve ser concluída até amanhã. O governo agiu hoje para contornar o risco de mudança no texto da emenda que teria impacto bilionário na economia. A mobilização de líderes partidários começou em sucessivas reuniões na residência oficial do presidente da Câmara. A primeira decisão foi tomada logo cedo, aprovar em plenário um requerimento para encurtar o intervalo de 5 sessões entre primeiro e segundo turnos, regra que os deputados não conseguiram cumprir. Vai ter um processo de construção de quórum, né? Votação de um requerimento de quebra do interstício, e aí inicia-se a discussão e a votação do segundo turno. Excluídos da reforma, os governadores se reuniram em Brasília para confirmar o interesse pela adoção das novas regras da aposentadoria. A promessa é que uma nova emenda será elaborada pelo Senado e poderá chegar à Câmara até o final do ano. Por unanimidade, os governadores entenderam em apoiar o texto proposto pelo Senado Federal de inclusão dos estados e municípios. Para evitar mudanças no texto e derrubar os 7 destaques previstos pela oposição, o secretário da Previdência passou o dia em negociações e promessas aos deputados. Entre elas, a de baixar esta portaria, deixando claro o que é renda formal. O conceito é importante na definição do pagamento às pensionistas. Rogério Marinho prometeu aos líderes das bancadas, evangélica e feminina, que as viúvas não vão ser prejudicadas pela reforma e que depois da portaria vai propor uma lei para deixar claro que nenhuma delas poderá receber benefício menor que um salário mínimo. O risco de perder neste ponto do texto era real e o custo de uma eventual derrota, 130 bilhões de reais a menos na economia prevista. O presidente da Câmara está confiante de que não haverá mais mudanças na reforma que afetem a economia estimada em 933 bilhões de reais em 10 anos. Rodrigo Maia espera votar o texto base ainda hoje e entrar pela madrugada com a apreciação dos destaques, os pedidos de mudança na PEC. Mas para isso quer pelo menos 500 deputados em plenário, num esforço para repetir a vitória ampla do primeiro turno, que foi por 376 votos. Os deputados e as deputadas voltaram às suas residências, às suas bases e tiveram uma resposta muito positiva da sociedade. A sociedade compreendeu que esse sacrifício que cada um de nós vai fazer, ele é importante para que a gente possa voltar a ter um país mais igual, com menos desemprego, com menos pobreza. 26 pessoas foram presas numa operação da Polícia Federal em 7 estados para desarticular o núcleo financeiro de uma facção criminosa de origem paulista. A tesouraria da facção funcionava na penitenciária estadual de Piraquara, na região metropolitana de Curitiba. Da cadeia, 3 presos chefiavam o esquema. Eles faziam toda a contabilidade e tomavam as decisões financeiras do grupo.
A polícia apurou ainda que a comunicação com os integrantes do lado de fora era feita por meio de bilhetes como estes, apreendidos com visitantes. Durante a operação de hoje, policiais encontraram planilhas e anotações detalhadas sobre o entra e sai de dinheiro. De acordo com a polícia, o grupo movimentava pelo menos R$1 milhão por mês em cerca de 400 contas no Brasil e no exterior. Esse dinheiro era usado para financiar crimes, como compra de drogas, aluguel de armas e celulares e também para sustentar os chefes da facção na cadeia. As contas iam e vinham, eram usadas 3, 4 meses, depois retornavam a outras contas bancárias, de maneira justamente a impedir tanto os órgãos de fiscalização, como o COAF, como os próprios bancos, que também fiscalizam as contas, de perceber essa movimentação. As contas foram bloqueadas pela Justiça. 3 integrantes da facção tiveram as visitas suspensas e vão ser transferidos para presídios federais. A polícia fez uma operação contra a pirataria na Feira da Madrugada, que funciona no centro de São Paulo. Poucas horas antes, o Jornal da Record havia denunciado com exclusividade que ambulantes são ameaçados e obrigados a pagar propina na região. Hoje, meia tonelada de produtos falsificados foi apreendida. As 15 viaturas do departamento que investiga o crime organizado em São Paulo seguiram para a região do Brás 4 horas depois da exibição da denúncia. O alvo da fiscalização foi o pavilhão onde funciona a Feirinha da Madrugada. No prédio, comerciantes legalizados pela prefeitura vendem produtos populares. Hoje, os policiais apreenderam meia tonelada de mercadoria pirata em 5 boxes. Só em roupas falsificadas foram quase 1.500 peças. Mas os policiais não estiveram nas ruas que ficam no entorno da Feirinha da Madrugada. Ali trabalham cerca de 5.000 ambulantes. Ontem o Jornal da Record mostrou que um grupo criminoso domina a área e exige pagamento semanal para que os camelôs possam trabalhar na rua. Quem não paga é expulso e muitas vezes é agredido pelos seguranças da rua. Bate em mim! Bate, derrubar ela no chão aí! Nossos repórteres investigativos se passaram por vendedores e negociaram uma barraca num ponto novo na região. Só que na praça tem vaga ainda, só que na praça só paga a manutenção. Paga tem que chegar reais, com a... É a contribuição, paga R$30 semanal. Só puderam montar a banca depois de pagar a propina para este homem, conhecido como dono do trecho. Agradece. Valeu. Como ele, há pelo menos outros 15 que fazem o chamado recolhe de barraca em barraca. Um negócio criminoso e lucrativo. Os aluguéis podem chegar a R$3.000 por semana. Os torcedores do São Paulo lotaram o estádio do Morumbi e fizeram muita festa para receber Daniel Alves, o novo camisa 10 do time. Para uma das maiores estrelas do futebol brasileiro e mundial, um público de mega show no Morumbi. Eufóricos, entusiasmados, com uma parceria que já parece de longa data. Eu, no dia de ontem, eu me senti um torcedor mais, realizando um sonho, mas desde uma outra posição, né? Surpreendente para mim, não esperava tanto carinho e tanta euforia. Daniel Alves está de volta para fazer o São Paulo se reencontrar com sua história vitoriosa. Dono de 40 títulos na carreira, é a partir dele que tudo deve mudar. E com a camisa 10, que recebeu das mãos de Kaká. Daniel Alves assinou esta noite o contrato que vai até dezembro de 2022 e pelo qual vai receber cerca de R$80 milhões. Números que fazem desta negociação a maior da história do São Paulo. Números que fazem Daniel Alves brincar. Não acredito que eu seja um jogador caro, que eu estou vindo aqui de graça para o São Paulo. Daniel Alves, ao contrário de sua bem-humorada resposta, vai custar uma fortuna ao São Paulo. Mas ele é daqueles jogadores de outro patamar, que valem o quanto custam, agregam valor e são capazes de atrair mais de 45 mil torcedores numa apresentação.
Voltamos a falar ao vivo de Lima com as notícias do PAN. Daqui a pouquinho o Brasil cai na água nas primeiras finais da natação. Então vamos direto para a piscina. Quem acompanha pra gente ao vivo é o repórter Rodrigo Viana. Qual a expectativa por aí? Já tem Brasil na água, Rodrigo? Boa noite. Boa noite, Adriana. A primeira final com um brasileiro na água, aliás, com brasileiras. São os 400 metros livres feminino, né? Com a Aline Rodrigues e a Viviane Jungblut. Começa daqui a pouquinho, elas já estão nas marcas ali para a partida. No entanto, a nossa melhor chance é em outras provas, como nos 100 metros nado peito, onde pode pintar até uma dobradinha brasileira. Quem explica pra gente é a Fabiola Molina, nossa comentarista. Fabiola. O João Gomes Júnior ele classificou com o primeiro tempo e o Felipe Lima classificou com o segundo tempo nas eliminatórias de hoje de manhã. Então o Brasil já foi dobradinho no PAN de 2011 e de 2015. Então hoje eles têm grande chance de repetir essa dobradinha. Essa daqui a pouquinho, elas caíram na água já que os 400 metros das mulheres. E no lado borboleta, Leonardo de Deus, né? O Leonardo de Deus também foi já campeão em 2011, 2015, vai aí tentar ser tricampeão no 200 borboleta. Ele classificou com o quinto tempo, mas deu uma segurada de manhã, vai com tudo para a prova para trazer mais um ouro para o Brasil. Fabiola, enquanto a gente acompanha ao vivo aqui as imagens da prova nos 400 metros livres no feminino, a gente tem chance também nos dois revezamentos? Os nossos revezamentos vêm bem forte, hoje é o 4 por 100 livre, que é bem tradicional, né, no masculino, então a gente tem grande chance de estar lutando contra os Estados Unidos pelo ouro, e o feminino as meninas também vão estar disputando a prata e o bronze. Ok, muito obrigado, nós vamos acompanhar tudo e trazer os resultados. Adriana. Tá ótimo, Rodrigo, muito obrigada. E olha, hoje o Rui Fonseca, atleta do hipismo, que no último sábado sofreu uma queda impressionante durante a competição, ele deixou o hospital e fez questão de ir ao centro hípico rever o cavalo. Ainda muito emocionado com o acidente, ele falou com exclusividade ao Jornal da Record. O cavaleiro Rui Fonseca caminha com dificuldade ao voltar ao centro de hipismo em Lima, onde sábado sofreu uma queda feia durante a prova no concurso completo de equitação. A foto mostra o momento exato em que o cavalo tropeça no obstáculo. Os dois se desequilibram e Rui vai parar debaixo de meia tonelada de ossos e músculos. O atleta experiente fica estirado no gramado. Eu estava consciente ali no chão, óbvio que sem pouco de ar, mas depois de uns 1 minuto, 2 minutos, o ar já voltou e a gente já reconheceu todo mundo. 46 anos de idade, medalhista em Jogos Pan-Americanos, integrante da equipe olímpica do Brasil. Foi aqui nessa pista em Lima e exatamente ao tentar passar por esse obstáculo que Rui Fonseca sofreu o acidente mais grave de sua vitoriosa carreira. Quebrou o braço bem perto do ombro, fraturou 3 costelas e só saiu hoje do hospital, ainda abalado pela queda. Graças a Deus, tudo bem. No final, tem que agradecer a Deus pra gente. Meu cavalo tá bem, eu tô bem. Só vou consertar aqui o ombro, fazer uma operação. O incrível é que Rui ainda saiu de Lima com mais uma medalha no peito, recebida no hospital. A nota dele na prova foi descartada, mas os outros cavaleiros tiveram ótima performance e garantiram o 2º lugar para a equipe brasileira. Para o nosso esporte, uma medalha de prata e uma medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos é fantástico. Hoje ele encontrou o cavalo Belly Patrick no centro hípico, o companheiro com quem espera estar junto na Olimpíada de Tóquio. E dessa vez, sem sustos. E amanhã tem a estreia do vôlei feminino do Brasil aqui no PAN de Lima, com um time renovado e um técnico campeão, mas que está se despedindo das quadras. Rostos ainda desconhecidos da maioria do público. Nenhuma campeã olímpica, nem campeã pan-americana. A mais experiente é a levantadora Macris, de 30 anos, que ganhou a prata 4 anos atrás, no PAN de Toronto. Nós vamos vir para brigar, né? É importante que a gente saiba, né, que apesar dessa juventude dessas meninas aqui, a gente está empenhada, né, em fazer o nosso melhor e é isso que vai importar, né, ali dentro de quadra. Jovens e talentosas, como a Júlia, de 18 anos, e a Tainara, de 19. Como é que é essa responsa de ser o futuro, né? É trabalhar duro, né, todos os dias e ter o foco. É o futuro do vôlei feminino em ação, com um velho conhecido no banco de reservas, mas pela última vez em Jogos Pan-Americanos.
José Roberto Guimarães, uma lenda do esporte brasileiro, técnico tricampeão olímpico que surpreendeu todo mundo e declarou aqui em Lima que o seu tempo à frente da seleção feminina está chegando ao fim. Eu vou sofrer muito quando eu tiver que deixar essa vida de técnico, essa vida de vestir a camisa da seleção, de entrar num estádio desfilando junto com a bandeira do meu país, representando o meu país. Vai me doer muito, mas tudo tem um meio, começo e fim. O fim será nas Olimpíadas de Tóquio no ano que vem. Mas antes disso, o José Roberto e a nova geração do vôlei vão tentar repetir o ouro conquistado em Guadalajara 2011. É ouro para o Brasil! O primeiro desafio é amanhã contra Porto Rico. Está chegando ao final a minha trajetória na seleção brasileira e eu quero aproveitar todos os momentos da melhor maneira possível. E neste momento, a dupla masculina do tênis de mesa do Brasil está jogando em busca do ouro. Quem traz as informações ao vivo para a gente é a repórter Cleisla Garcia. Oi, Adriana, boa noite. Eu continuo aqui no ginásio poliesportivo da Videna, onde está acontecendo nesse momento um dos jogos mais importantes da noite, da dupla masculina. De azul, como você vê, os brasileiros Hugo Calderano, medalhista em PAN, e Gustavo Tsuboi, considerados os melhores no Brasil. Eles estão enfrentando agora, Adriana, os argentinos Gaston Alto e Horácio Cifuentes. Um jogo que já começou emocionante, começamos a pontuar. Agora no primeiro set, 4 pontos, os argentinos, e também 4 pontos para os brasileiros. Mas é um jogo muito dramático e daqui pode sair o ouro ou a prata, mais uma medalha, inclusive para o brasileiro Hugo, que já medalhou hoje. Adriana. Obrigada, Cleisla. E olha só, amanhã estreia aqui no PAN a campeã mundial da esgrima, com a espada. O nome dela é Nathalie Moenhausen, nome gringo, né? Mas ela também é brasileira e está cheia de orgulho por defender as cores do Brasil. Hoje eu conversei com a Nathalie, vamos ver. Modelo, estudante de filosofia, mulher de um chefe de cozinha argentino, moradora de Paris, nascida em Milão, na Itália. Nathalie é tudo isso e algo mais. Olha, de todos esses papéis que a Nathalie desempenha na vida dela, agora ela está no melhor de todos, pelo menos para nós do Brasil. Atleta da esgrima competindo pelo nosso país e campeã mundial. Não podia estar em posição melhor pra gente. Eu posso confirmar que é o melhor papel para mim também. Não tem coisa que me deixou mais feliz já de ser campeona mundial e sobretudo de ter conseguido isso pelo Brasil. Realmente é uma felicidade enorme. Tem um sotaque. Tem sotaque, acho muito até, não? Não, mas o português é ótimo. Vamos explicar a brasilidade da Nathalie. O pai é de origem alemã, a mãe italiana, mas filha de uma brasileira que nasceu em São Paulo. A avó dela, como chama a avó? Marcela. Dona Marcela. Dona Marcela. Dona Marcela é a avó brasileira. E você tem nacionalidade brasileira desde criança? Pequena, desde que eu tenho 5 anos. Foi a Dona Marcela que ensinou Nathalie a amar o Brasil, a nossa cultura. Com que roupa? Com que roupa eu vou? A esgrima ela conheceu na Europa ainda criança. Chegou a competir pela seleção da Itália. Depois parou, mas um convite do Brasil mudou a história de Nathalie. Eu, quando decidi de mudar pelo Brasil, eu tinha na cabeça a única coisa de ganhar pelo Brasil. Nas Olimpíadas do Rio, já com a camisa verde e amarela, ficou em 6º lugar, engasgada por não ter chegado ao pódio. Fiquei com a medalha aqui, que não subia, não baixava, então eu achei que eu tinha que continuar. A nossa torcida fez a diferença. Amei tanto a recepção dos brasileiros nos jogos, foi tão importante para mim ter essa torcida incrível. Me deu uma grande motivação, não me tirou para trás, me tirou para frente. A recompensa chegou. Há 3 semanas, em Budapeste, Nathalie conquistou o título mundial da esgrima com a espada. A mesma que ela trouxe na mala para usar aqui nos duelos do PAN de Lima. Como sempre, vou buscar o ouro, vou tentar dar o meu melhor, sobretudo aprendi a me divertir. Aos 33 anos, Nathalie vai competir amanhã.
feliz por ter chegado até aqui. Mais brasileira do que nunca. O que você tem de brasileira, Nathalie? Acho o amor pela vida. Esse amor, esse sim pela vida, essa joia de fazer as coisas, de construir. Então acho que é essa coisa que eu tenho hereditado dos brasileiros. Boa sorte para a Nathalie. Olha, na prova da natação, os 400 metros livre, que nós mostramos ao vivo um trecho para vocês, não deu pódio para o Brasil. O ouro foi para uma nadadora da Colômbia, mas ainda temos muitas chances. Amanhã eu volto com todas as notícias do PAN. Uma ótima noite a todos. Celso, Janine. Obrigada, até amanhã. Adriana. Até amanhã. O Jornal da Record termina aqui. Você pode assistir a edição de hoje na íntegra no Play Plus. Fica agora com o Cine Record especial. Boa noite para você e a gente se vê amanhã. Boa noite, até amanhã.